Impossível imaginar sem Ele. É como a noiva sem o véu. É como a estrela sem o céu. Jesus é fonte de água viva. Que sua sede louva a alma sem descanso. Ele é a rei. Jesus é a rosa de Sarão. Sou beija-flor, eu sou o coração amado. Ele é o amor. Glória a Deus, aleluia. Impossível sobreviver sem Ele. É como a abelha sem o mel. Impossível imaginar sem Ele. É como a noiva sem o véu. É como a estrela sem o céu. Oh, glória a Deus. Eu sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é a rei. Jesus é rosa de Sarão. Sou beija-flor, eu sou o coração amado. Ele é o amor. Ele é o amor. Aleluia, aleluia. Deus é o próprio amor, irmãos. E quer dizer aos irmãos, sem Jesus não dá. Não tem como. Nessa terra, nesse mundo, eu quero dizer para os irmãos, antes de começar a palavra, eu já pedi a morte para Deus já 2 vezes. E o anjo veio uma vez me buscar, eu tinha me arrependido, eu assustei Deus. Às vezes a gente ora e esquece, mas Deus não esquece não. Na hora da luta, da prova, a gente pensa que Deus não está ouvindo, e Deus está bem pertinho ouvindo tudo. Só que Ele não pode responder. E tem que ficar caladinho para o inimigo não roubar as nossas bênçãos. Há pouco tempo agora Ele deu um outro livramento para mim. Aleluia! E me levou lá em São Paulo para falar que estava fechando a minha sepultura. Estava aberto, o céu estava me esperando. Porque eu tenho medo, irmãos, de perder minha salvação. Eu falo, Deus, eu acho que eu não vou dar conta, porque a prova está demais. Não é melhor se eu me levar? Porque não é fácil. Ser cristão não é fácil, não, irmãos. Muitos se levantam nas nossas vidas, nos apedrejam, nos caluniam. Vale a pena ser cristão. Vale a pena. Não tem coisa melhor. Mas que é fácil não é. Então é melhor morrer com Cristo do que se perder no mundo. É melhor morrer com Cristo, saber que vai para o céu, do que perder a salvação e ir para o inferno. E acho que faz um mês, mais ou menos, dia 26 de julho, 25, 24 de julho. Deus me levou lá em São Paulo, eu fui umas irmãs lá, e Deus falou que me levou lá para me dar um livramento de morte, porque a sepultura estava aberta, porque eu tinha pedido de novo. Só assim me roubar. Né, irmão? Nós temos intimidade
intimidade com Deus? Quem tem intimidade com Deus? O mistério é grande. Deixa eu ler a palavra, irmãos, para depois nós vamos entrando nos mistérios. Deus colocou no meu coração a palavra aqui em Marcos. Aleluia! E está a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocando-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Meu óculos está horrível, irmãos. Responderam-lhe seus discípulos: eis que a multidão lhe aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. E fique livre do teu mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, fala que era uma mulher, né? Mas não dá detalhes da vida dessa mulher. Não fala se a mulher era jovem, solteira, casada, se era viúva, se era idosa. Simplesmente uma mulher no meio da multidão. Mesmo? Glória a Deus. E que essa mulher tinha posses, né? E havia gastado tudo com sua enfermidade. E nada foi resolvido. E ela precisava do quê? De um milagre. Só de um milagre. E quem poderia fazer esse milagre? Jesus. E ela, ouvindo falar de Jesus que estava pela cidade, resolveu ir atrás de Jesus. Havia uma multidão seguindo Jesus. E ela foi atrás de Jesus. Não tinha mais o que fazer. Né? Não tinha mais o que ela fazer. E ela acreditou que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Até que ela tinha. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida não é diferente. Nós precisamos só ter fé. Só basta um pouquinho de fé para a gente alcançar o nosso milagre. Uma resposta, uma saída, né, para as nossas situações. Não é fácil, é difícil muitas vezes, é estreito o mistério, mas temos que ter fé, temos que continuar caminhando, né, perseverando para alcançar a nossa vitória. Aleluia! As nossas bênçãos. É verdade. Né? Não podemos desistir. Tem coisas na nossa vida que Deus permite para ver até onde nós vamos, para ver se nós temos fé. Ele prova-nos. Né? Para ver se nós vamos perseverar, para ver se nós temos fé mesmo, para ver se nós merecemos alcançar, né, aquilo que nós estamos pedindo, buscando, né? Porque nós dependemos de Deus para tudo. Nós esquecemos muitas vezes desse detalhe. Nós estamos dependentes de Deus para tudo. O que é para respirar? Se não for Deus dar um plano de vida para nós, nós não vivemos. É verdade. Na minha frente não acorda. Deita e não levanta. Quantas deita e não levanta? Aleluia. Porque o fôlego saiu do nosso corpo. E a gente esquece desse detalhe. Para viver basta morrer. E morrer é dormir. Quem tem medo de morrer não pode dormir.
Porque morrer é dormir, irmão. Você acorda do outro lado. Eu já tive essa experiência. Morrer é dormir. Então pode pegar, eu já tive medo, hoje eu não tenho mais não. É tão simples, não é assim, ó. Piscar de olho. Você acorda do outro lado. É muito real. Você pensa que você está bem, você não está. Glória a Deus. Agradecia a Deus, maravilhoso. Irmãos, e sabendo que essa mulher estava doente, correndo atrás de Jesus por uma vez, sozinha, né? A gente não fala mais de ninguém, então certamente ela estava sozinha. Cadê a família dessa mulher? Cadê a parentela dessa mulher? Cadê os amigos dessa mulher? Ela estava só. Irmãos, na hora da doença, nós ficamos abatidos, ficamos enfraquecidos, debilitados. Nós temos que nos esforçar muito para correr atrás de Jesus, para correr atrás da bênção, para poder dobrar o nosso joelho para falar com Deus. Tem que ter fé. Eu falo por mim. Tem hora que eu não consigo dobrar o joelho e falar para Deus. Já passei por experiência que eu não tinha nada para falar para Deus, eu só dobrava o joelho e chorava. Não tinha palavra mais para pedir. Era só chorar. E quando falta lágrima? Ficava ajoelhada sempre pensando. E Deus escuta tudo, tenta pensamento, Deus escuta. Já passei por tudo isso, irmãos. E nós não podemos desistir, Ele está ali perto. Porque Deus está ali do seu lado. Vendo você, olhando você, contemplando. Essa mulher estava assim nessa situação. Pensa, como foi difícil essa mulher chegar até perto de Jesus para tocar nas vestes dele. Pensa como se fosse você. Se não seria difícil. 12 anos sangrando. Como não estava fraca essa mulher? E outra coisa, ela era considerada impura diante da sociedade. Antigamente, irmãos, a mulher não podia sair de casa nessa situação. Hoje nós somos livres. Jesus nos libertou. Depois que Jesus veio, rasgou o véu. Hoje nós vivemos pela graça. Antigamente era lei. A mulher não tinha direito a nada. A mulher era escravizada mesmo. Hoje nós somos livres, temos liberdade para ir e vir falar tudo, fazer de tudo. Mas muitas vezes não temos sabedoria para usar dessa liberdade. A mulher não podia nem sair de casa quando estava naqueles dias. Não podia tocar na ceia do Senhor porque era imunda, considerada imunda, não podia tocar na ceia do Senhor. E hoje não é assim. Minha prima era pastora, ela faleceu ano passado, 67 anos. Ela falava para mim, Adriana, antigamente nós não podíamos tocar na ceia quando estava nos dias. O pastor não permitia a gente tomar ceia, nem na igreja a gente ia. Hoje nós podemos tomar a Santa Ceia do Senhor. Quem se consagra a Deus, vem na igreja, toma a ceia do Senhor. Então tudo mudou. Está mais fácil as coisas. E a gente muitas vezes acha difícil. Tem países aí que não pode nem falar da palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra de Deus escondidinho. Fala da palavra de Deus escondido numa caverna, num lugar escondido, porque não pode. Porque se falar, morre, é decapitado, é morto de maneira cruel. E nós temos a liberdade de fazer a obra do Senhor, falar da palavra de Deus, e muitas vezes nós nos acovardamos para isso. Nós temos que pregar, ainda há tempo, nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que buscar Jesus enquanto há tempo. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus nos ama, Jesus cuida de nós, Ele faz tudo por nós. Se nós temos vida, temos saúde, porque Jesus está nos dando. E a palavra que é
a irmã falou que agora mesmo, irmão, não sei, não lembro agora, já fugiu aqui, que Jesus, o louvor que ele cantou, deve ser fiel, temos que ser fiel, irmão, sabe por quê? Eu ouvi uma palavra dos cristãos quando eu não era crente. Minha família ninguém era cristã, mas eu sonhava em ser cristã. Eu vi os casais de crente passando na rua de casa, eu falava, oh meu Deus, se minha família fosse crente, nós ia tudo para a igreja. Né? Meu pai ia para o boteco, todo final de semana eu ia para o boteco e nós ficávamos em casa. Quando chegava de madrugada, eu não peguei briga, minha mãe e meu pai. E eu só chorava. Eu falei, eu queria tanto que minha família fosse crente. Acho que ia ser diferente, mas ia ser mais feliz. Eu estou chorando, viu, irmãos? Eu sou que nem Jeremias, eu choro por nada. Então não repara se eu choro, não, eu vou estar chorando. Então, irmãos, quero dizer sobre essa mulher sofreu muito. Só que foi o período que Deus tinha para ela de prova, para ela ter um encontro com Jesus. Deus sabia que ela suportava, ela tinha estrutura para isso. Então, quero dizer aos irmãos, Deus sabe o que nós aguentamos, o que nós suportamos, porque Deus não dá prova maior do que a gente suporta. É verdade, Senhor. Eu tenho passado uma provinha, eu falo, Deus, será que eu vou suportar, Senhor? Mas aí Deus diz alguém, irmão, Deus não dá prova maior que a irmã, Deus sabe que a irmã aguenta, porque Deus ainda está deixando a irmã nessa prova, porque Deus sabe que a irmã aguenta. Aí às vezes eu tenho medo de fracassar com Deus, porque eu não quero fracassar com Deus. Deus tem cuidado muito de mim. Aleluia. Tem feito por mim coisas que eu nunca imaginei. Tem dado coisas para mim que eu nunca imaginava. Não falta nada hoje. Já faltou tudo. Já passei fome. Sabe você comer arroz, bebendo água? Para poder descer, senão não descia. É assim a vida nossa. Deus permite a gente passar tanta coisa, para poder saber que Deus existe. Eu estava na faculdade já, isso foi em 92. Estava terminando a faculdade. Está longe. Irmãos, nunca ganhei uma cesta básica de igreja nenhuma, hein? Olha que eu já passei prova, eu já estava casado. 93. 5 anos de prova financeira. Quem me sustentou toda a vida foi Deus. Aleluia. Desde a adolescência da mocidade. Deus nunca deixou trabalhar registrado. Nunca. Eu chorava, Deus dá um emprego para mim. Não foi de babá, qualquer coisa. Não, vivi pela fé desde a minha adolescência. Não entendia nada. Deus tinha chamado na minha vida, porque eu era escolhido de Deus, eu sabia nada do que era isso. Deus é mistério das nossas vidas. Deus é lindo, é maravilhoso. E quer dizer, meus irmãos, vale a pena negar o mundo inteiro por amor a Jesus. É uma palavra tão forte, tão difícil. Mas eu quero dizer, meus irmãos, essa palavra, irmãos, olha, vale a pena negar tudo por amor a Jesus. Vale a pena sempre. Eu falo porque eu já contemplei cada coisa maravilhosa da parte de Deus. Eu já vi o anjo do Senhor. Aquele anjo era o próprio Jesus. Ele brilhava. Ele falava comigo sem abrir a boca. Estou arrepiando, irmãos. É muito lindo, é muito maravilhoso isso. Irmãos, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E agora para mim estar mais nessa terra. Eu com 34 anos. Eu estava com 38 quilos. Comecei a engordar desde com 9 anos. Fiquei mocinha com 9 anos, comecei a engordar. Minha família tem problema com obesidade. Toda a minha família, as mulheres principalmente. Então vim fazendo regime desde lá. Já fiz bariátrica, já voltei a engordar de novo. Eu cheguei a 141 quilos. Eu achei que eu ia morrer. Com 138 quilos, irmãos. Eu fazia meu serviço de casa orando e chorando. Por falta de ar. Bem devagarzinho eu varria para casa. Orando e chorando e falando para Deus. Deus, eu não quero morrer ainda. Eu senti que eu ia morrer. Eu não era nem evangélico, irmãos. Eu senti Jesus com 15 anos. E bem antes de eu aceitar Jesus, eu senti que eu não ia viver muito. Eu falava assim, Deus, será que chegou
dia que passaram os crentes na porta da minha casa, testemunho de Jeová, e pregava pra gente, né? E eu falava, Deus, eu quero viver tanto, eu tenho tantos sonhos. Primeiro, eu não queria crescer quando eu era criança. Eu chorava para minha avó, perguntava para minha avó, falava, avó, eu não quero crescer, eu só quero ser criança, avó. E a senhora vai morrer, minha mãe vai morrer, todo mundo vai morrer, eu vou ficar sozinha. Quem vai cuidar de mim? Eu não entendi, eu tão alegre, tão de inocência. Aí depois eu cresci, mocinha, eu falava, Deus, eu não quero morrer cedo, eu quero viver muito, eu tenho tantos sonhos, eu sonho com tanta coisa, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tinha 8 a 9 anos e eu engordei na gravidez em 5 quilos e fui engordando, tomei remédio para emagrecer e vamos parar com engordar. Não sei, ficando doente, né? O coração começou a ficar forçado. E fazia o serviço chorando, orando, com falta de ar. Aí um dia eu estava lavando a varanda da minha casa, irmãos. Senti uma fisgada assim no peito. Falei, Jesus, não é nada não, né? Cuida de mim. Passou. No outro dia eu fui à igreja. Aí o pastor revelou 3 irmãs. 3 irmãs, Deus estava dando livramento de infarto. E uma dessas irmãs não era nem para estar mais na terra. Mas como Deus tinha uma promessa, Deus não permitiu descer a sepultura. E quem era essa pessoa? Euzinha. Na glória de Deus. Deus me deu livramento. E eu falava, Deus, você só me deu um filho. Eu tenho que criar esse menino, Jesus. Você só me deu um. Eu ainda não vou criar ele. Aí Deus me deu livramento, Deus. Aí depois aconteceu um fato na minha vida que eu pedi a morte. Por isso que eu fiquei muito revoltada com Deus. Com Deus não, com a situação. Que Deus não tem culpa. Fiquei muito revoltada com a situação. Falei, Deus, não era melhor se ter me matado? Eu pedi tanto para não passar essa prova. A minha mãe sofreu muito com meu pai. Meu pai era beberrão. Traía minha mãe. Minha mãe sofreu muito. A gente que é filho sofre junto. E meu marido fez o mesmo comigo. Sofri muito, muito. Até dentro da igreja. Eu era zombada, era debochada. Sofri demais. Eu queria matar os crentes no dia. Por isso são crentes, é crente, Jesus. Na Bíblia que crente tem que amar. Cadê o amor do povo comigo? Eu estou precisando de gente que me ama, que me ajuda, que ora por mim, que me ampara. Eu estou precisando de ajuda. Cadê os meus irmãos que dizem que me amam? Falei para Deus. Eu cheguei a Deus, falei, Deus, não era melhor se eu me matar? Eu pedi tanto, orei tanto, demorei tanto para arranjar um namorado, demorei tanto para casar. Agora eu estou passando a mesma prova, Jesus. Aí o diabo vem, irmãos. O diabo não perde tempo, não. Eu falo, minha mãe, larga do meu pai. Sozinha, tem pessoas para nos ajudar, nós vamos viver melhor. Minha mãe, muito coitada, teve coragem, né? Eu falo assim, pô. Teve coragem de largar, achou que ia melhorar. Demorou, irmão, viu? Teve que ficar doente, dar infarto, um monte de coisa. Parar de beber e de fumar. Tá. Aí aconteceu comigo, né? Aí o diabo falou o que pra mim? Mata ele. Olha o que ele está fazendo com você. Ele não presta, não vale nada. Desceu o vídeo aqui. Aí Deus falava o que aqui? Não faz isso, minha serva. Eu falava para Deus, eu não mato uma galinha, Jesus. Não posso fazer isso, Deus. O inimigo queria colocar na cadeia, Deus. Acabar com a minha vida. Entendeu? Sério? Não é fácil ser cristão, irmãos. O diabo tenta de toda maneira nos sujar, nos envergonhar diante da sociedade, diante das pessoas.
vai de um jeito, não dá, vai de outro, não dá, fica tentando todo momento. Usa os próprios irmãos nossos em Cristo para nos debochar de nós, caluniar nós, para quê? Para a gente sair da presença de Deus, para a gente deixar Jesus blasfemar contra Deus. A gente tem que fazer o quê? Firmar nos pés de Jesus. Aleluia. Perseverar com o Senhor, porque quem cuida de nós é Ele. Quem nos ama de verdade é Ele. Porque a hora que a gente escorrega, o irmão não vai estar lá. Os irmãos não vão estar lá. Eu falei, deixa eu comprar um irmão, vou matar essa criançada toda. Ou se converte ou se converte, vai tudo para o inferno logo uma vez. Que eu aprendi que tem que amar. Uai, eu estou pregando amor para os outros, estou pregando alma para Jesus, falando do amor, cadê o amor? Eu queria saber cadê o amor, eu era recém-convertida, bem dizer. Eu fiquei decepcionado, irmãos. Nós temos que pregar, nós temos que viver o amor. Apoiar o nosso irmão, ajudar, está na prova, vamos ajudar, vamos socorrer, vamos estender a mão. Porque passamos prova nessa terra, de qualquer jeito nós passamos prova. Quem somos nós para apedrejar o telhado do outro? Para acusar o outro, falar, eu estava em pecado, eu não podia louvar, eu estava em pecado. Eu falava, Deus, eu só vivo jejuando e orando, cadê o meu pecado, Jesus? Eu ficava perguntando para Deus, que eu não sabia nada, que eu não tinha revelado para mim, quando estava me acusando. Cadê meu pecado, Jesus? Onde está que eu não estou vendo? O que eu estou fazendo? Vivia de consagração. Mudou o roteiro aqui, pastor, eles já voltaram. Não estou entendendo o mistério, mas já está lá. Sei que eu falo, Deus, e agora, Senhor? O que eu vou fazer na minha vida? Qual é o meu pecado? Eu não tenho como me defender. O povo está falando que eu tenho pecado e o pastor em cima do altar falando, debochando. Até o pastor debochava de mim, gente. Pregava a fofoca dos outros e eu perguntando para Deus. Eu orava, falava, Deus fala comigo na igreja, responde para mim na igreja. E o povo com fofoca com o meu nome, eu falava, Deus, eu estou procurando meu pecado onde está. Aí Deus começou a abrir o olho, comecei a jejuar, me dá a visão, me fala comigo, abre meus olhos. E Deus começou a falar, abrir meus olhos espirituais, mostrar para mim. E mostrar para mim. E meu marido começou a assustar, irmãos. Porque quem está em pecado assusta com as coisas espirituais que Deus nos mostra. Né? E o diabo começou a se levantar contra mim. Meu filho via demônio na minha casa, o demônio vinha me afrontar em sonho. O negócio é feio, não é brinquedo, não. O diabo não brinca, vocês estão aqui para glorificar, eu estou para glorificar Deus, mas estou falando o que acontece no mundo espiritual e com as nossas vidas. Nós temos que firmar em Deus, porque o negócio é sério. O negócio não é brincadeira. O inimigo está aí, ó, destruindo várias vidas aí, com acidente, nas estradas, nas cidades, de tudo quanto é jeito. Feminicídio. Nós temos que vigiar e pegar firme com Jesus. Ele vem de todo jeito. Não queria que eu destruísse meu esposo? Meu esposo hoje está lá, irmãos. 8 anos na cama. Deus tratando com ele, pelo que ele fez comigo, para se arrepender. Deus falou, vou matar. Árbitro não dá para o teu corte, joga no fogo. Falei, Deus, é ele que me sustenta. Aí no meu tempo, não vale nada para o mundo, não presta. Ninguém hoje dá nada, ninguém quer, né? Só que você vai salvar. Você foi o que o Senhor permitiu? Eu casar com ele, é o pai do meu filho? Então o Senhor vai agora tratar para salvar. É uma alma. Temos salvo, temos no céu. Se eu tenho direito de ir para o céu, ele também tem que ter. Aleluia, Deus, é verdade. Está lá, pediu perdão para mim, já quase foi umas 2 ou 3 vezes. Já viu o anjo, Deus já falou com ele que vai levar. Só que Deus está tratando, irmãos. É assim que acontece. Deus perdoa sem pedir perdão. Deus liberta, transforma e salva. Aleluia, Deus, maravilhoso. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Porque nenhum ser humano foi criado para ir para o inferno. O inferno é lugar de demônios, de pessoas rebeldes, desobedientes, que não amam a Deus, que não quer nada com Deus, que não ama ninguém, que não se ama e que não quer ser salvo. Aí é liberdade. Deus dá livre-arbítrio para nós, né? Só que Deus não tem prazer. Jesus chora. Jesus chora por nós, sofre por nós. Não tem prazer de mandar ninguém para o inferno.
voltando para a palavra, continuando, acho que eu não sei se eu estou bem, não estou bem assim, gente, perdida. Mas vamos seguir. E o que me chama a atenção, né, que eu estava falando sobre a Bíblia, é que a mulher não tinha família. Sabe, irmãos, por esse processo que eu estou passando com Jesus no deserto, Deus me deixou sozinho. Isso dói muito. Dá para contar no dedo dos amigos que ficam. Deserto com Deus é doído. É tipo Agar no deserto com o filhinho. Né? Você olha para um lado, você não vê ninguém. Se olha para o outro, você não vê ninguém. Se olha para frente, você não vê ninguém. Para trás, você não vê ninguém. Para Deus, e agora? Estou sozinha. Estou sem força para orar. Estou sem força para jejuar. Sem força, Jesus. Não tem nem lágrimas mais para chorar. Chega esse ponto, irmãos. E as pessoas começam a se levantar contra você de dentro da sua própria família, do teu próprio sangue, da tua redondeza, seus vizinhos. Deus permite tanta coisa acontecer que dói tanto, irmãos, dói tanto. Deus põe no deserto para você saber quem é quem. Quem está com você? Quem está do teu lado? Com quem você pode contar? Quem são verdadeiros com você? Quem não são? Entendermos? A gente passa pelo deserto para isso. Para a gente ser mais fiel a Deus. Viu, irmão? Nada mais é do que isso. Deus permite, muitas vezes, pessoas se desviarem para o mundo para saber quem é quem são os amigos, quem é a família, com quem você pode contar. Não é porque você caiu, pecou, não. Deus permite. É experiência. Estava sem ministério, voltei domingo. Aleluia! Não ficou mundo não, está dentro da minha casa, lá cuidando do meu marido, da minha obrigação de mulher. Mas teve experiência de terrena com Deus. Glória a Deus! Deus permite nós ter experiência para ter o que contar. A mulher do fluxo de sangue não foi diferente. Ela sofreu, padeceu, 12 anos, teve experiência com Deus. A experiência dela foi diferente da minha, diferente de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Nada do que a gente passa nessa terra é por acaso. É para a gente crescer espiritualmente. Dói, machuca, fere a nossa alma, fere o nosso coração. A gente se sente um nada muitas vezes. A gente se sente sem valor. Mas Deus nos ama. Para Deus nós temos valor. Para alguns irmãos nós temos valor. Deus coloca muitas vezes pessoas na nossa vida para a gente ajudar, para a gente orientar, né? Para a gente dar uma palavra, né? Porque aconteceu comigo isso. Às vezes fala, Deus, eu estou tendo para mim. E se eu colocar pessoas na minha vida para me poder ajudar, Deus falou, eu vou levar pessoas na sua casa para você ajudar. E de vez em quando parecia a gente lá vendendo as coisas, aí já começava a pregar um pouco, meu Deus, que foi isso? Eu lembrava que Deus tinha falado que ia pessoas na minha casa para me entregar. Isso aí, irmão, deixa eu terminar aqui. E nós passamos por tudo isso, irmão, de uma maneira ou de outra. Para quê? Para aumentar a nossa fé. Deus mexe com a nossa estrutura e avalia o nosso caráter. Deus faz tudo isso, nos prova para avaliar o nosso caráter de pessoas, de cristãos, de servos de Deus, de seres humanos. Quando estamos sendo provados em algumas situações da vida, somos só nós e Deus. E Ele nos mostra quem é quem, e Ele somos nós com Ele. E aí ficamos sabendo com quem podemos contar de verdade. Muitas vezes nós ficamos frustrados, entendeu? Desanimados, porque enfrentamos, ouvimos. Nada é por acaso, irmãos, é só para a gente crescer, amadurecer como ser humano. A gente só aprende na dor.
Na alegria a gente não aprende não, porque a gente leva tudo na farra, na brincadeira, então a gente não aprende. Então a gente tem que sofrer para aprender. A minha vida foi mais sofrimento do que alegria. Mas eu estou assim, meio debochada. É de família. Nós somos muito risonhos, brincalhão. Tá chorando, vai estar rindo. Sabe assim? Eu falo pro povo, não liga pra mim não, irmão, porque eu sou meio doida. Mesmo tempo que eu estou chorando, eu já estou dando risada, estou dando gargalhada. Porque Jesus não gosta que eu chore. Deus já falou assim, eu preciso do teu sorriso nessa hora. Não fica chorando muito não, porque você acaba me atrapalhando. Então eu choro, daqui a pouco eu estou rindo. Eu lembro que Deus falou para mim, fica meu sorriso. Né? Então, eu quero dizer para os irmãos, não se desesperem, não se desanime quando vier as tribulações, os ventos, as tempestades, corra aos pés de Jesus. Porque Ele que cuida de nós. Ele que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá força para perseverar, para prosseguir, para lutar. Porque aqui, enquanto estivermos nessa terra, irmãos, não vai ser fácil. Vou falar a verdade, daqui para frente, pensar que vai melhorar, não vai não. Não vai melhorar, vai piorar. Se nós não pegarmos Jesus, nós não vamos dar conta. É palavra de Deus. Nós estamos indo para o fim. Jesus está voltando. Então nós temos que nos preparar. Essa pandemia que teve aí, irmãos, 2013, Deus deu uma visão. Uma árvore gigantesca. Gigantesca, foi mais linda a árvore. Eu chegava perto da árvore e ficava desse tamanhozinho, parecia que estava numa formiguinha. Minúscula. A árvore é tão linda, tinha como chama a flor? Lírio. Um lírio de cada cor dessa árvore. O anjo me levou bem pertinho da árvore. Eu vi um lírio de cada cor, não sei quantas cores tinha, era imensa. A árvore gigantesca, linda, e tinha tanta laranja amarela, tanto fruto maduro. Aí o anjo me descia. Eu não vejo o anjo não, só que ele me levantava e me descia. Eu falei, Deus, que é isso? Que árvore é essa? Deus falou assim para mim, colheita do céu. Colheita. Começou a morrer gente, começou a morrer meus vizinhos perto da minha casa, na rua de casa. Aí quando foi em 2019, veio a pandemia. Deus avisa antes, irmãos. Deus não faz nada sem avisar. E foram muitos cristãos que Jesus recolheu. De 2013 até 2019, 2020, 2021. Só eu em 2021 perdi 6 pessoas na minha família. Uma era amiga, era minha irmã, como se fosse meu sangue, tinha o mesmo nome que o meu. Perdi 6 pessoas só em 2021. Foi uma dor, minha avó foi, tia, prima, amiga. Doeu muito, muito. Não foi fácil, não pude velar minha avó. Segurei minha avó em oração por muito tempo. Até ela pediu para mim, filha, não aguento mais. Minha avó ficou morta 12 dias. Orei pela minha avó por um monte. 2 dias ela acordou, voltou da sepultura. Deus ressuscita ainda, viu, irmãos? Ressuscitou a minha avó. Ela não lembrava, ela passou mal e foi para o hospital. Viveu 4 anos. Agora é de Deus. Aleluia. Aí ela pediu, filha, não aguento mais. Orei lá no cantinho da sala, lá, falei, Deus, não quero minha avó sofrer assim. Minha avó era minha mãe. Minha avó fazia por mim mais do que minha mãe. Eu tive que liberar minha avó para minha avó poder ir embora. Meu sogro, a mesma coisa, eu tive que liberar meu sogro ir embora, que eu cuidava deles em oração. Então, irmãos, confie em Deus. Deus nos ouve, Deus nos vê, Ele cura. Fui curado esses dias um carocinho, um tamanho grande de arroz no meu seio direito. Deus falou que estava me curando. Eu peço para Deus, Deus, deixa eu dar câncer em mim, não. Morro de medo, gente. A minha família tem casos. Peço para Deus, Deus, mas se o Senhor aprover, nem quem sou eu. Então, irmãos, perseverem, lutem, façam o seu melhor para Deus. Vocês não vão sair perdendo. Fala para os irmãos, Deus não deixa faltar nada para mim.
Quem me sustenta e a minha família é o Senhor. Meu marido trabalhou, aposentou, graças a Deus, mas meu Deus nunca deixou eu trabalhar registrada. Sou professora formada, concursada, 2 concursos. Deus não deixou eu assumir minha carreira. Chorei muito. Deus usou uma jovem de igreja para falar: não quero ser trabalhando para o homem, só para mim. Chorei muito, não entendia nada, não sabia que eu tinha chamado. Mas Deus nos honra. Deus nos sustenta, nos dá vida, nos dá saúde e cuida de nós. Então que os irmãos, perseverem, fiquem firmes, busquem mais a Deus, na força, na fraqueza, porque nem todos os dias são bons, mas melhora. Com Jesus sempre melhora, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.